Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 81, versículo 8 até o 14. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como eu gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Amém? Nós podemos orar ao Senhor. Eu queria fazer uma oração diferente. Vocês concordam comigo? Diferente na forma, no método como a gente ora. Eu gostaria que você se aproximasse de alguém e que nesse momento você orasse por essa pessoa. Qualquer pessoa que Deus tocar no teu coração para você se aproximar dela. E tente não ficar sozinho não. Fala em alguém. E você vai orar nesse momento. E vai buscar ao Senhor pela vida dessa pessoa. É certo que você não sabe o que está no coração dela, na sua mente, o que ela precisa ouvir. Mas nesse momento o Espírito Santo vai usar a tua voz, a tua boca, vai usar a tua vida para você expressar a graça de Deus sobre a vida do seu irmão e da sua irmã. E você vai abençoá-la em nome de Jesus. Pode fazer isso? Então oremos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor nesse momento está ministrando já aos nossos corações, através das orações que cada um está fazendo pela pessoa que está do seu lado. Senhor, eu quero pedir neste momento que o Teu Espírito use, Senhor, a voz de cada um de nós. Que Teu Espírito tome cada um de nós com grande poder. E que neste momento todas as palavras que estão sendo proferidas, todas as palavras que estão sendo profetizadas, invocadas em Teu nome sobre a vida desta pessoa, que ela venha se cumprir, Senhor. Não é pelos nossos méritos, Senhor, mas é por obra e graça do Senhor. Nós não sabemos o que cada um sente, o que cada um precisa. Mas nesta noite, Senhor, nós cantamos aqui e invocamos o Senhor pedindo, Deus, sonda-nos. Nós pedimos ao Senhor para quebrantar-nos, Deus, como peças de um quebra-cabeça que é desmontado e depois remontado automaticamente. Senhor, vem desmontar cada parte da nossa estrutura. Senhor, em vez se há alguma coisa que esteja impedindo uma comunhão, que esteja impedindo de termos uma relação mais íntima contigo, e agora, Senhor, remonta-nos novamente diante de Ti, Senhor, colocando cada parte no seu lugar certo, Senhor, colocando cada sentimento, cada emoção, cada ação, cada desejo, Senhor, no lugar certo em nossas vidas. Ó Espírito Santo do Senhor, eu invoco neste momento a Tua presença sobre esta casa. Senhor, eu invoco também a Tua bênção no nome de Jesus Cristo sobre este povo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Senhor Jesus. Só quem crê na bênção do Senhor, aplauda o nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, podemos tomar assentos, queridos irmãos. Queridos irmãos, o Salmo 81, os versículos que nós lemos, a gente pode dizer que é o lamento de um Deus que fala ao seu povo, a um povo que se recusa a ouvir a voz do Senhor. É como se, quando a gente lê esse salmo,
É como se a gente pudesse ouvir o brado divino, o coração divino, insistindo, dizendo ao povo: eu preciso que vocês ouçam a minha voz. Mas o interessante é que o povo não está ouvindo a voz do Senhor. Deus fala assim para o povo: abram a boca, porque eu vou colocar alimento. O Senhor está dizendo assim para o seu povo: se vocês me ouvirem, todos os seus problemas, todas as suas adversidades, todos os seus inimigos serão derrotados facilmente. Mas para que isso aconteça, diz o Senhor, o seu povo precisava ouvir a sua voz. E aí eu fiquei me perguntando, eu acho que a todo momento a gente deveria fazer esse questionamento para Deus: Senhor, será que alguma vez na minha vida o Senhor quis me dizer alguma coisa e eu ignorei a sua voz? Porque a todo momento Deus está falando. Então sempre tem coisas específicas para dizer a cada um de nós. Mas a verdade é que a gente fica tão desatentos, a gente às vezes está tão envolvidos em outras situações que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Igreja, nada é mais importante do que nós ouvirmos a voz de Deus. Tem aquelas pessoas que às vezes falam assim: para ouvir a voz de Deus, basta eu abrir a Bíblia e ler a Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus falando. Se eu quiser ouvir a voz de Deus, basta eu ir a uma reunião de culto e ouvir o que o pregador tem a dizer. Mas escute, nem sempre isso é a verdade. Porque naqueles dias, quando o Senhor falou através desta canção de Asaf, ou dos filhos de Asaf, notem que havia muitos profetas que estavam falando em nome do Senhor. Haviam sacerdotes. O povo, de certa forma, conhecia a lei do Senhor. Mas quantas vezes profetas se levantaram na história do povo e falaram em nome do Senhor, mas não era a voz de Deus. E ainda há aquela questão, aquela situação de que às vezes o Senhor estava falando, mas o povo estava ignorando, o povo não estava entendendo, não estava ouvindo a voz do Senhor. Eu diria que o povo não estava atentando para a voz do Senhor, por duas razões: por ignorância, porque não conseguiam discernir a voz do Senhor, ou mesmo por desobediência, porque os seus corações estavam muito distantes daquilo que o Senhor estava falando. E eu fiquei me perguntando: por que Deus fala com a gente? Por que nós precisamos tanto ouvir a voz de Deus? E a verdade, queridos, é que primeiro Deus fala conosco porque Deus quer estabelecer uma relação de comunhão conosco. Deus não quer ser um Deus ausente, adorado, porém não presente. Deus não quer que a gente tenha com Ele uma relação, vamos dizer assim, uma relação unidirecional, onde a gente vem aqui ao culto e aí a gente canta e fala: te adoramos, o Senhor, a gente dá glória para Ele, depois a gente vai embora para casa e diz: uau, eu já fiz a minha parte, eu já falei com Deus. Não, Deus na verdade Ele quer estabelecer uma comunhão onde você fala, Deus ouve, onde Deus fala e você ouve. Deus quer estabelecer uma relação de comunhão onde haja um diálogo entre nós e Deus, onde a gente seja capaz de falar com Deus como
como a gente fala com a pessoa que está do nosso lado, onde a gente se relaciona com Deus, como a gente se relaciona com as pessoas que nos são queridas. Deus quer estabelecer uma comunhão conosco, onde a gente tem a liberdade de falar com Ele, ainda que não ouvendo de modo natural, mas que a gente possa falar com Ele e deixar que Ele fale conosco. Deus fala conosco. Segundo, porque Deus quer dar uma direção concreta para as nossas vidas. Ou seja, Deus quer nos direcionar. Note que o Senhor diz assim: ah, se o meu povo me ouvisse. Qual é o sentimento que eu vejo por trás dessas palavras? Eu vejo Deus dizendo assim: olha, eu quero dirigir vocês, eu quero levar vocês por caminhos que vocês não conhecem, mas que são seguros. Eu quero levar vocês por caminhos que parecem impossíveis de serem trilhados, como na ocasião em que os filhos de Israel estavam diante de um mar vermelho, e aí o povo clama, o povo roga ao Senhor. Moisés vai e conversa com Deus, porque Moisés ele diz para o Senhor: olha, o povo está com medo, o povo precisa seguir a jornada, mas seguir para onde? Se diante de nós só temos um mar. E sabe qual foi a palavra do Senhor? O Senhor diz assim: olha, diga ao povo que marche. Ou seja, Deus ele quer nos aconselhar também. Deus quer nos direcionar. Ele quer ser o nosso conselheiro, de maneira que a gente possa ouvir a voz dele e possa ter a confiança de que o mar que está diante de você vai se abrir e você vai caminhar com confiança para a glória do Senhor. A gente cantou aqui nesta noite como uma ponte sobre as águas. Deus quer estabelecer esta ponte, esta conexão que vai fazer você atravessar e chegar do outro lado em segurança. Mas para isso a gente precisa ouvir a voz de Deus e saber o que o Senhor está dizendo. Como é que Deus fala conosco, queridos? Existem muitas maneiras de Deus falar conosco. Eu disse aqui inicialmente que algumas pessoas dizem assim: eu vou abrir a Bíblia e vou ouvir a voz de Deus. E deixe tranquilizar você dizendo que se você faz isso, você não está errado, mas não é a única forma de Deus se revelar a você. Mas é certo que Deus fala conosco através da sua palavra. Agora há pouco a pastora foi dar os anúncios aqui, ela falou: tem um versículo escrito aqui, é para ler. Não é para ler não, é que esse versículo é que enquanto vocês estavam ministrando, o Senhor me trouxe à mente uma palavra, e eu falei: deixa eu escrever essa palavra para mim não esquecer de depois meditar nela. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você se permite meditar na palavra do Senhor. Mas existem outros métodos, como por exemplo, Deus fala conosco através do Espírito Santo. Mas para Deus falar conosco através do Espírito Santo, a gente precisa mais do que ter o Espírito Santo. A gente precisa se encher, ou seja, estar pleno do Espírito Santo, a ponto de o Espírito de Deus na nossa vida ser mais forte, ser mais visível, mais real do que o nosso próprio Espírito. Porque senão nós vamos ter o Espírito aqui dentro de nós, mas você não vai conseguir ouvi-lo se ele não for pleno na sua vida. Mas Deus também pode falar conosco através de pessoas. E é bem provável que na hora que vocês estavam orando aqui uns pelos outros, Deus tem usado a vida de alguns de vocês aqui para falar com a pessoa com quem você orou, porque Deus fala conosco através de pessoas. Mas existe uma outra forma que Deus fala conosco, que é através das circunstâncias. Mas aí esse é um capítulo à parte. Essa madrugada eu estava meditando na palavra do Senhor,
Eu dizia hoje cedo para manhã que meus vizinhos não me deixaram dormir, então eu falei, já que eu não posso dormir, eu tenho que ler a Bíblia, fazer alguma coisa na vida, né? E aí eu fui meditar na palavra do Senhor, e eu fiquei meditando um pouco sobre as circunstâncias, as formas que Deus usa para atrair a nossa atenção, para chamar a nossa atenção. Deus fala conosco através das circunstâncias. Deus pode falar com você através de uma perda. Deus pode falar com você através de uma bênção. Deus pode falar com você através de qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida, de qualquer desafio que você esteja vivendo na sua vida. Deus pode estar falando com você. E sempre que alguém vem falar comigo e vem dizer assim, pastor, eu estou passando por uma prova, pastor, eu estou passando por uma situação, eu costumo dizer para a pessoa o seguinte: veja se Deus não está falando com você alguma coisa, porque talvez Deus esteja querendo dizer alguma coisa para você, e a forma de Deus falar com você seja através dessa situação que você está passando. Mas a verdade é que a gente precisa também entender, e aí agora eu vou entrar na mensagem, qual é o propósito de Deus falar conosco? Por que Deus fala conosco? Ora, se Deus já deixou a Bíblia, a sua palavra revelada e escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo para falar conosco, será que isto não é o suficiente? Será que isto não basta? Será que a gente não poderia simplesmente ler a Bíblia e falar, Deus falou? Mas a questão é por que Deus fala conosco? E qual é o propósito? E quando eu estava meditando essa palavra, a primeira coisa que me veio, queridos, talvez hoje, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, eu vou quebrar alguns paradigmas, ou pelo menos vou tentar demovê-los, porque foi isso que o Espírito Santo fez na minha vida quando eu estava meditando essa palavra. O propósito de Deus falar conosco, primeiro, é que Deus, Ele nunca dirá a você coisas que não sejam importantes, coisas que não precisam ser recordadas. Deus nunca vai perder tempo, por exemplo, se envolvendo em fofocas, porque o nosso Deus não é um Deus mexeriqueiro. O nosso Deus não é um Deus que perde tempo falando coisas que não edificam, coisas que não acrescentam. Então, primeiro, Deus não se envolve em fofocas. Segundo, Deus não perde tempo se justificando acerca daquilo que Ele fala, daquilo que Ele faz. O nosso Deus, Ele não tem tempo para perder se justificando acerca daquilo que Ele tem que fazer, daquilo que Ele diz. Quando Deus fala, Deus é preciso, Deus é conciso, Deus é claro. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus tem em mente propósitos. Toda vez que Deus fala conosco, Deus fala porque Ele tem um propósito em mente, alguma coisa que Ele precisa que você saiba, alguma coisa que Ele deseja que você faça. Então Deus vai falar com você. Lá em Isaías 40, versículo 13 e versículo 14, o profeta diz assim: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselho a Deus? Ou seja, nenhum de nós é capaz de dar palpites para Deus acerca daquilo que Ele deve fazer, como Ele deve fazer e por que Ele está fazendo. Quando Deus decide alguma coisa, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, Deus não ficou falando para Abraão assim: Abraão, olha, o negócio é o seguinte, Abraão. Deus não ficou se justificando. Quando Deus falou com Moisés, o que o Senhor falou a Moisés? Olha, eu estou vendo a aflição do meu povo lá no Egito, eu decidi que vou livrá-los e você é o escolhido e acabou. Quando Deus fala, Deus não precisa que ninguém fique buscando justificativas para aquilo que Deus fala. Quem deu lição para Deus? Quem ensinou Deus alguma coisa? Pergunta o profeta. Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou seja, quem pode interferir nos julgamentos de Deus, nas coisas que Deus faz? Quem é que pode, ele diz aqui, quis fazer ou aprender mais coisas? Ou quem que procurou mostrar para Deus o que é sabedoria? O primeiro propósito, porque Deus fala conosco, é porque Deus quer nos levar à compreensão da verdade. Quando Deus fala conosco, a gente precisa entender que Deus, Ele quer que nós entendamos
que nós compreendamos a verdade. É por isso que Deus fala de maneira específica com cada pessoa. É por isso que Deus tem uma linguagem peculiar. Deus tem um jeito especial para falar com cada pessoa. Quando alguém ouve a voz de Deus, e quando a pessoa fica em dúvida, é porque a pessoa ela não tem clareza acerca daquilo que Deus está falando, ou porque alguma coisa está impedindo esta pessoa de ouvir claramente aquilo que Deus quer dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: o que ninguém nunca viu e que ninguém nunca ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só o que Deus tem em mente para você. Deus tem em mente, primeiro, aquilo que você nunca ouviu, aquilo que você jamais pensou que podia acontecer, aquilo que você nunca viu, é o que Deus tem em mente. E aí Paulo fala: e foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. Ou seja, como é que nós podemos entender a voz de Deus, compreender a voz de Deus, se Deus está acima da nossa compreensão? Como é que nós podemos saber que é Deus que está falando conosco, ou se é alguém movido por intenções, por emoções, que está falando conosco? Como é que nós podemos ter a certeza que a palavra que nós estamos ouvindo, ela procede do Senhor? No versículo 10, Paulo responde e diz: é pelo Espírito que nós entendemos a voz de Deus, a sua vontade. 3 coisas que Deus quer que a gente entenda, que estão acima da nossa compreensão da verdade. Primeiro, Deus quer que você saiba a verdade sobre Ele. Quem é Deus para você? O que Deus representa para você? Qual é o papel que Deus tem na sua vida? Ou seja, Deus quer primeiro que você conheça a verdade sobre Ele. Existem muitas pessoas que, embora estejam anos e mais anos caminhando na jornada da fé cristã, ainda não conhecem a Deus. E por que não conhecem a Deus? Porque não tem um estreitamento de laços, de comunhão, de amizade com Deus. Ou seja, Deus quer que a gente seja capaz de se alegrar conhecendo Ele, sabendo que Deus é grande, que Deus é tremendo. Você já parou para pensar um pouco no tamanho de Deus para você? Você já parou para pensar um pouco no tamanho do poder de Deus? Às vezes a gente canta e diz que Deus é grande, mas a verdade é que para nós Deus é tão pequeno, Deus é tão pequenininho, que a gente praticamente o ignora na nossa existência. Às vezes a gente fala assim que Deus pode, mas na verdade a gente está sempre tentando encontrar uma solução paliativa para resolver as questões que Deus pode. Então Deus quer que a gente conheça Ele. Deus quer que a gente conheça a graça de Deus, o que é a graça de Deus. Deus quer que a gente conheça o seu amor, ou seja, a primeira verdade que Deus quer que a gente compreenda quando Deus fala conosco é quem é Deus para nós. E talvez tenham pessoas que tenham uma compreensão muito equivocada acerca de Deus. Algumas pessoas têm uma compreensão de um Deus vingativo, algumas pessoas têm compreensão de um Deus preconceituoso, algumas pessoas têm compreensão de um Deus fraco, algumas pessoas têm compreensão de um Deus limitado, porque não compreendem a verdade sobre Deus. Segundo, Deus quer que a gente também entenda, e isso está além da nossa compreensão, Deus quer que a gente conheça a verdade sobre nós mesmos. Quem é você? Você já parou para se perguntar? Você já olhou no espelho? Alguma vez alguém já lhe perguntou quem é você? E aí você ficou todo sem jeito de dizer quem é você. Eu não sei quem eu sou. Talvez muitas pessoas tenham
essa dificuldade em se identificar, saber quem você é, saber qual que é a sua importância nos planos de Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em saber qual que é a sua posição em Deus, em Cristo. Ei, tem um hino que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E tem muitas pessoas que agem como se não fosse ninguém diante de Deus. Tem muitas pessoas que, por desconhecerem a verdade que está em Cristo, a verdade que nos uniu através de Cristo em Deus, por não ter essa compreensão, muitas vezes desconhece os privilégios que você tem como filho, como filha de Deus, quem você é, a verdade que Deus quer. Quando Deus fala conosco, Deus quer também que a gente compreenda a verdade, e dentro dessa compreensão da verdade, Deus quer que a gente saiba quem somos, quem você é diante do Senhor. E a terceira coisa que está além da nossa compreensão, que Deus quer nos revelar, Deus quer que a gente compreenda, é a nossa verdade sobre as outras pessoas. O que as outras pessoas representam para você na tua vida. Quem são elas? Às vezes nós olhamos as pessoas somente sob a nossa ótica natural. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente começa a olhar as pessoas sob essa ótica da naturalidade, a gente vê tanta coisa errada nas pessoas, e a gente se torna críticos, a gente se torna murmuradores, acusadores. Quando a gente olha para as pessoas sob essa ótica natural, a gente muitas vezes começa a enxergar tantos defeitos nas pessoas. Mas na verdade, quando a gente consegue olhar para as pessoas da maneira como Deus quer que a gente olhe, sabe o que a gente vê? A gente vê o valor da alma existente em cada pessoa. E a gente percebe que aquelas pessoas, elas não são diferentes de nós, são tão pecadores e tão carentes da graça que nos alcançou como nós. Deus quer que a gente compreenda essa verdade acerca das pessoas. E eu te pergunto nesta noite: o que as pessoas são para vocês? Talvez você esteja enxergando pessoas como pedras no seu caminho. Talvez você esteja enxergando pessoas como os adversários a serem vencidos. Talvez você esteja enxergando pessoas como problemas para a sua vida. Mas na verdade, as pessoas não são diferentes de você se você conhecer a ti mesmo. Ou seja, se você conseguir entender quem você é diante de Deus, aos olhos de Deus, você verá que as pessoas não são diferentes de você, que elas são iguais, e Deus quer que a gente compreenda. Então, quando Deus fala conosco, Deus quer que a gente tenha essa compreensão: quem é Deus, quem somos nós, quem são as pessoas. E aí, quando a gente ouve a voz de Deus, Deus exige também de nós que a gente tenha alguma ação, que a gente tenha alguma atitude. Existem dois tipos de ouvintes da palavra do Senhor, da voz do Senhor. A gente tem aqueles que são passivos e tem aqueles que são ativos. Todos estão ouvindo a voz do Senhor. Mas tem aqueles, e eu não quero falar dos passivos, mas tem aquele que é ativo, que ouve a voz de Deus, é aquela pessoa que está sempre atenta para o que Deus está dizendo. A pessoa vem para uma reunião de culto, a pessoa, ela se relaciona com alguém, ela vai fazer uma visita na casa de alguém, ela está na condução em qualquer outro lugar, ela está sempre ligada, sempre esperando que a qualquer momento Deus possa falar com ela. É aquela pessoa que participa da adoração do culto. É aquela pessoa que tem prazer de ler a palavra do Senhor. Ah, queridos irmãos, quantas pessoas que às vezes trazem a Bíblia para o culto como um simples objeto de decoração. A gente se acostumou tanto que ir para a igreja significa carregar a Bíblia, então a gente leva a Bíblia junto. Mas a gente não abre a Bíblia no culto, e aí eu fico me perguntando: se nós não abrimos a Bíblia no culto, será que abrimos em casa? Se nós não lemos a Bíblia no culto com os nossos irmãos, será que nós estamos lendo a Bíblia em casa? A pessoa que é um ouvinte ativo, ele está o tempo todo ali buscando: Deus, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor tem para me falar? É aquela pessoa que participa
das reuniões de estudos, tem uma mente ativa. É aquela pessoa que quando ouve alguma coisa, ela memoriza, e se ela não é capaz de memorizar, ela faz como eu, ela escreve num pedaço de papel, coloca no bolso, coloca na bolsa, leva para casa, no dia seguinte ela abre e fala: Senhor, o que o Senhor quer me dizer através dessa palavra? Porque o ouvinte ativo é aquele que deseja ouvir a voz de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: Deus quer falar conosco a cada momento. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos, ou seja, Cristo está falando, e Ele diz: quem ouve os meus ensinamentos. Todos nós ouvimos, mas aí Jesus continua e diz assim: e vive de acordo, ou seja, não é simplesmente ouvir, mas também viver, ou seja, praticar aquilo que o Senhor está falando. Aí ele diz: aquele que ouve, aquele que vive, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe por que tem crentes que, independente da tribulação, da provação que ele passa, ele não desiste, ele continua firmado no Senhor? Porque ele não é apenas ouvinte passivo, ele é um ouvinte ativo, ele ouve e pratica aquilo que o Senhor está lhe dizendo. Qual é o segundo propósito porque Deus fala conosco? Primeiro, Deus quer nos levar à compreensão da verdade. Segundo, Deus fala conosco porque Deus deseja nos moldar segundo a sua verdade. Romanos capítulo 8, versículo 29. Qual é a verdade de Deus? O apóstolo Paulo diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ou seja, qual é a verdade que Deus deseja nos moldar? Deus deseja nos transformar segundo a imagem do seu Filho. Quando Deus fala conosco, queridos, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer: Deus falou comigo que vai me dar isso, Deus falou comigo que vai me dar aquilo, Deus falou comigo que vai matar fulano, Deus falou comigo. Eu fico me perguntando: será que esse é o propósito de Deus falar conosco? Não. A palavra do Senhor deixa bem claro que Deus fala conosco porque Ele quer nos moldar à imagem de Cristo. A palavra do Senhor para a igreja é para moldar, é para transformar a igreja, é para fazer aquilo que nós cantamos agora há pouco: Senhor, quebranta-me. Ou seja, Deus quer pegar, a gente quer dividir, Deus quer particionar a nossa vida, e depois Deus quer juntar tudo novamente segundo a imagem de Cristo. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente pode negar ser moldado por Deus, mas a verdade é que o Senhor está falando, e por isso que lá no Salmo 81, o Senhor diz: se o meu povo me ouvisse. Porque o que Deus estava dizendo para o povo é o seguinte: eu tenho a solução, eu sei o que fazer, eu posso mostrar o caminho para vocês. E nós podemos ceder a essa voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e permitir que sejamos moldados segundo a imagem de Cristo. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 23 e versículo 24, nós devemos primeiro ouvir a voz de Deus para entender a vontade do Senhor, mas nós também devemos entender o que Deus está dizendo para ser moldado segundo a sua palavra. E Tiago diz assim: aquele que ouve a mensagem e não põe a mensagem em prática é uma pessoa que olha no espelho e vê como é, mas dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Ou seja, a pessoa que simplesmente ouve a palavra de Deus, mas não quer ser moldado segundo a imagem de Cristo, é aquela pessoa que, quando está na reunião de culto, às vezes até se extravasa nas suas emoções, chora, às vezes quando o pregador chama para vir na frente, vem na frente e apresenta quebrantamento. E nesse momento é como se a pessoa estivesse se olhando para o espelho e dizendo: oh, quem eu sou diante do Senhor. Mas no dia seguinte a pessoa esquece tudo. E aí Tiago diz assim: é como aquela pessoa que olha no espelho, se vê como é, dá uma olhada, mas depois vira as costas, vai embora e esquece tudo. O que o Senhor quer não é que a gente se limite apenas a olhar no espelho. Deus quer que a gente se pare diante do espelho e comece a apontar para nós mesmos aquilo que o Senhor quer que seja moldado na nossa vida, para que a gente seja capaz de permitir a Deus transformar a nossa vida segundo a imagem do seu Filho.
tem um exemplo na Bíblia de Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo. E lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, é interessante que Paulo estava escrevendo para Timóteo, e aí Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém despreze você porque você é jovem, mas seja o exemplo melhor, mas para os que creem, seja um exemplo. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Timóteo, é o seguinte: aquilo que você está ouvindo, você também precisa praticar. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, mas apenas seja um exemplo. Mas aí uma coisa que aqui o Espírito do Senhor me chamou a atenção, e eu fiz questão de anotar essa palavra, porque talvez isso vá confrontar a verdade de muitos. Mas olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: não deixe que ninguém o despreze, mas para os que creem seja um exemplo. Sabe o que eu estava pensando sobre isso, queridos? Eu fiz questão de anotar isso, porque eu tenho pregado muitas vezes isso, que a gente precisa ser exemplo lá no mundo. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não estou dizendo que você não tem que ser um exemplo lá no mundo. Mas quando eu estava lendo essa palavra, eu entendi que primeiro, a gente tem que ser um exemplo na igreja. Anote isso aí, se você tiver dúvida, pesquise na sua vida. Nós precisamos primeiro ser exemplo na igreja, para depois querer ser exemplo no mundo. E na verdade, muitas vezes a gente quer ser exemplo lá fora, mas a gente não está sendo exemplo dentro da igreja. Porque a gente está falando de amor lá fora, mas a gente não pratica o amor dentro da igreja. A gente fala de respeito, e a gente até respeita as pessoas lá fora, mas não respeita as pessoas dentro da igreja. E quem vai herdar essa terra com o Senhor, quem vai subir as nações celestiais com Cristo, é a igreja. Então, se nós aprendemos a ser crente na igreja, a gente vai ser crente no mundo. Mas não adianta também a gente querer ser crente no mundo e não ser crente dentro da igreja. Quando eu estava meditando nessa palavra, o que o Senhor ministrou no meu coração é que a igreja é uma escola que ensina e molda o nosso caráter para ser como Cristo. Por que a gente vem na igreja ouvir a voz de Deus? Alguém poderia dizer assim: não, eu fico na minha casa e lá na minha casa eu ouço. Não, a gente vem aqui para ouvir e aprender aqui dentro a ser crente. E ser crente significa suportar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros. Ser crente significa exercer, praticar o amor uns com os outros dentro da igreja. Ser crente significa viver em santidade dentro da igreja. Ser crente significa respeitar uns aos outros dentro da igreja. Porque quando a gente aprende o que é ser crente dentro da igreja, a gente sai daqui para fora, porque a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Mas se nós somos chamados para ir para fora, a coisa tem que começar aqui dentro. E é por isso que Pedro falou assim: o juízo de Deus não começa lá fora, o juízo de Deus começa dentro da igreja. Porque ser crente exige de nós sermos crentes dentro da igreja, para depois sermos crentes dentro do melhor lá no mundo. Eu não sei se você entendeu essa palavra, ficou claro? Se você quer dar um aplauso ao Senhor Jesus aí. Então é isso, igreja. Nós seremos crentes no mundo quando formos crentes na igreja. Nós seremos crentes no mundo quando a gente aprender a respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Quando a gente aprender, às vezes tem pessoal que fala assim: eu não dou dízimo na igreja, mas eu não ajudo os pobres. De que adianta ajudar os pobres se não ajuda a própria igreja? É aqui dentro que a gente começa. Tudo começa aqui dentro. E aquilo que a gente faz aqui dentro é o que nós vamos fazer lá fora e vamos ser lá fora. Quando Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: Timóteo, eu lembro da sua fé sincera. É a segunda vez que Paulo está escrevendo para Timóteo. E ele fala: Timóteo, eu lembro que a tua fé é sincera. Queridos, eu conheci muitas pessoas, talvez você tenha conhecido muitas pessoas na igreja, que começaram muito bem. No início deram bons exemplos, bom testemunho, eram pessoas boas. Mas com o passar do tempo foram se tornando pessoas péssimas, do ponto de vista bíblico. Pessoas que eram, por exemplo, bons exemplos nos ministérios, na fé, cantavam, davam testemunho, oravam. Mas aí passou o tempo e começou a se perder, e de repente começou a mentir, viver desordenadamente, enganando. Mas eu vejo aqui na palavra de Paulo para Timóteo diferente. Paulo está escrevendo pela segunda vez para Timóteo, e aquilo que Paulo falou: Timóteo, você precisa ser para os que creem um exemplo,
Paulo agora está dizendo: Timóteo, você continua dando bom exemplo. E eu quero te perguntar nesta noite, como tem sido o teu testemunho dentro da igreja? Talvez você tenha ouvido muitos pregadores perguntar como está sendo o seu testemunho lá fora, mas eu quero perguntar nessa noite para cada um de nós aqui, como tem sido o nosso testemunho dentro da igreja. Timóteo, ele não se apenas ouviu a palavra, ele não se deixou apenas, não se permitiu apenas conhecer a Deus, mas ele pratica, ele permite que Deus transforme ele, de modo que lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, versículo 15, Paulo, ele vai escrever para Timóteo e vai dizer de novo: Timóteo, continue firme naquilo que você aprendeu, porque você conhece as Escrituras que podem lhe dar sabedoria para levar à salvação. Terceiro e último propósito, porque Deus fala conosco. Primeiro, nós vimos que Deus fala conosco, porque Deus quer que nós compreendamos a verdade de Deus, a verdade sobre nós e a verdade sobre os outros. Segundo, Deus fala conosco porque Deus deseja nos moldar segundo a sua verdade. E terceiro, Deus fala conosco para que comuniquemos a sua verdade para outros. Ei, queridos, escute isso que eu vou te dizer. Deus nunca vai nos dar alguma coisa para ser retido. Deus nunca vai nos dar qualquer coisa que seja dinheiro, seja talento, sejam dons espirituais, seja conhecimento. Deus nunca vai te dar alguma coisa para que fique retido. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado. E só para você acordar um pouco que está do teu lado aí, dá uma cutucadinha dele aí e fala: tudo que Deus te deu é para ser compartilhado. Como que é? Hashtag e compartilha. Tudo que Deus nos dá. Quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, para os discípulos irem, o que foi que Jesus falou? Vocês devem compartilhar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Ou seja, o cristianismo, o evangelho é para ser compartilhado. Nenhuma pessoa que se julga discípulo de Jesus deve reter a verdade que te foi revelada como se fosse um depósito de conhecimento. Você não pode reter aquilo que Deus te deu, porque a verdade tem que ser compartilhada. E Paulo, ele ensinou isso também para Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, aquilo que você me ouviu dizer, ou seja, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu falei para você, você deve entregar também aos cuidados de outras pessoas. Aí eu te pergunto, você está compartilhando? Aquilo que Deus está revelando para você? Sabe por que às vezes existem pessoas que já não ouvem mais a voz de Deus ou não conseguem mais discernir a voz do Senhor? É porque não está compartilhando. E quando a gente não compartilha, a nossa vida é como um balde que vai se enchendo, e quando enche até a tampa, se você não compartilhar aquilo que o Senhor te deu, ou seja, a fonte vai secar na tua vida, e você vai ficar sempre com as mesmas coisas, as mesmas verdades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 20, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Eu pergunto aqui nessa noite: temos embaixadores de Cristo aqui, amém? Somos embaixadores. Glória a Deus. Qual que é o papel de um embaixador? Transmitir as decisões, as posições e os pareceres de seus superiores. O embaixador não é alguém que fala de si mesmo. O embaixador não é alguém que diz eu acho que. O embaixador é alguém que defende aquilo que seus superiores determinam que eles façam. E se nós somos embaixadores, nós precisamos entender que nós não servimos a nós mesmos, mas nós servimos a quem é o reino de Deus e aquele que está acima de nós. E se nós somos embaixadores, a gente precisa ouvir de Deus para transmitir. Nós não podemos transmitir de nós mesmos, nós não podemos falar de nós mesmos. Por isso que existem muitos lugares onde as mensagens se baseiam muito mais em cenas do cotidiano, se baseiam muito mais em filosofias humanas do que propriamente na palavra de Deus. Porque o
embaixador, ele precisa ouvir de quem? De seu Senhor. Ele precisa ouvir as diretrizes. O que, Senhor, o que eu tenho que falar? Antes de ministrar a palavra e entregar a mensagem do seu Senhor. Ah, queridos, que o Senhor faça a cada um de nós embaixadores do seu reino. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Tem uma passagem na Bíblia, só vou contar rapidinho para você essa história em Gálatas. A história da carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, Paulo conta acerca de um episódio envolvendo Paulo e envolvendo o colégio apostólico em Jerusalém. É interessante que Paulo diz assim: Deus me revelou, ou seja, Deus falou com Paulo. Depois de 14 anos que Paulo tinha saído da igreja de Jerusalém, tinha migrado para o campo missionário, o Senhor falou assim para Paulo: Paulo, você precisa ir até Jerusalém, precisa falar com Pedro e com os demais irmãos acerca daquilo que você está fazendo. E aí Paulo, ele ouve a voz do Senhor, e ele sai de onde está, ele se dirige até a igreja de Jerusalém, e lá ele fala, e a palavra do Senhor diz que Paulo falou para aqueles irmãos qual era o seu ministério, aquilo que o Senhor queria dele no campo missionário, qual que era a sua missão, seu propósito. E os irmãos concordaram com Paulo e disseram: Paulo, continue fazendo aquilo que você faz, continue pregando o Evangelho, mas apenas ensina as pessoas também a serem caridosas, generosas, principalmente com as viúvas e com os órfãos. E Paulo volta todo feliz com aquilo que ele ouviu. Mas assim que Paulo vira as costas, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele é pressionado pelo colegiado dos judeus radicais. E eles dizem para Pedro: nós não podemos aceitar o que Paulo está dizendo. Mas, queridos, notem que não foi Paulo, foi Deus que revelou para Paulo. Ou seja, Paulo, ele só foi e somente falou porque Deus tinha falado com ele. Mas aqueles irmãos, eles agora dizem: nós não podemos aceitar aquilo que Deus falou para Paulo. E eles começam a pressionar Pedro. E Pedro, diferente de Paulo, porque em nenhum momento nessa palavra diz que Deus falou com Pedro, para que Pedro fosse e ensinasse aos irmãos circuncidar os gentios. O Senhor não falou isso para Pedro. Tem muita gente fazendo coisas e dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Porque Pedro, ele é pressionado por algumas pessoas. E quantas vezes pessoas são pressionadas a tomar decisões, e os outros dizem: não, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele jeito ou daquele outro. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem a mente de Cristo, ouça somente a voz de Cristo, ouça somente aquilo que o Senhor te diz. Não perca tempo sendo pressionado e aceitando, se sujeitando às pressões de pessoas. Mas Pedro, ele sente as pressões, e ele envia um grupo de irmãos que vão atrás de Paulo. E por onde Paulo tinha passado, esses irmãos chegam e começam a falar em nome de Pedro, e começam a dizer: olha, vocês também têm que se circuncidar. Eu só vou dizer para vocês o que aconteceu com Paulo. Paulo ficou muito bravo. Paulo ficou bravo demais. Tanto que em Gálatas capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Ou seja, Paulo diz: olha, esses irmãos que se dizem irmãos foram persuadidos, foram enganados, e ao invés de ouvir a voz de Deus, porque Deus tinha falado com Paulo, eles estão ouvindo a voz dos judeus que querem que eles façam diferente, que eles sejam circuncidados. E aí Paulo fala assim: do mesmo modo que Pedro. Paulo diz que até Pedro se deixou ser influenciado e enganado. E aí Paulo fala: até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Observe, queridos, em nenhum momento Deus falou com Pedro, mas Pedro, ele é pressionado pelas pessoas. Eu quero te convidar nessa noite para não ser um Pedro. Eu quero te convidar para ser um Paulo. Aleluia. Para ouvir aquilo que Deus tem falado para você e não perder tempo sendo pressionado. A gente precisa ser honesto, e a verdade é que muitas vezes não somos honestos conosco, com nós mesmos. Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão, e ao invés da gente consultar ao Senhor,
a gente toma a decisão e diz que Deus falou, quando Deus não falou coisa alguma. Às vezes a gente age igual Pedro, porque Paulo diz que Pedro durante o dia, ele comia com os gentios, ele jantava com os gentios, estava com os gentios, mas aí de repente chegou uma galerinha lá e falou para Pedro assim: Pedro, nós somos judeus, Pedro, está errado. E aí Paulo fala assim: Pedro se tornou um hipócrita, porque ele mudou o seu comportamento por causa dos outros. Conheça a verdade acerca de você mesmo, quem você é no reino de Deus. Descubra quem você é, porque se você souber quem é Deus, se você souber quem você é, você não será influenciado. Eu te pergunto para terminar essa palavra: você tem usado essas verdades que o Senhor tem falado para você na tua vida? Você tem aplicado aquilo que o Senhor tem te ensinado? Segundo, você tem entendido que quando Deus fala conosco, o propósito dele é te tornar semelhante a Cristo? Que Deus jamais vai falar conosco de maneira tal que não seja para nos transformar à imagem de Cristo. Queridos, nós poderíamos estar aqui nessa reunião e eu poderia falar muitas coisas para vocês de mim mesmo. E muitas pessoas às vezes até se encantam quando ouvem alguém falar de si mesmo. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor não é para satisfazer egos. A palavra do Senhor não é para mimar-nos acerca daquilo que desejamos. A palavra do Senhor não é para servir de confete. A palavra do Senhor não é para ficar se justificando acerca de decisões. A palavra do Senhor é para nos transformar à imagem de Cristo. Eu pergunto aqui nesta noite: quem é de Cristo? Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado. Ele se parece ou não se parece com Jesus? Sabe por que se parece com Jesus? Porque entendeu a verdade e porque está ouvindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes alguns de nós até mesmo dizem assim: pastor, por que a nossa igreja não está lotada, abarrotada de pessoas? Calma, gente. Sabe por que isso? Porque o nosso compromisso aqui é um só, é com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é como uma espada, que ela vai penetrar no mais profundo da nossa existência, vai separar a alma do espírito, ou seja, vai separar aquilo que há de mais íntimo dentro de nós, das nossas emoções, porque Deus não trabalha com emoções. Ou seja, a palavra do Senhor, ela não fala para as emoções, ela fala para o espírito. E tem muita gente querendo ouvir apenas palavras que falem às emoções. Mas Deus quer mais do que você, porque você tem um espírito, e esse espírito um dia vai prestar conta diante do Senhor. Então esse espírito precisa estar fortalecido no Senhor, para que Cristo possa aparecer através de nós. Quantos entenderam a palavra do Senhor nesta noite? Ah, queridos, eu não consigo passar tudo aquilo que o Senhor me mostrou ontem nessa palavra, mas eu queria tão somente que a gente entendesse isso. Quando Deus fala conosco, Deus nos faz compreender a verdade. Segundo, Deus nos transforma, nos molda a imagem de Cristo. E terceiro, Deus nos torna embaixadores, compartilhadores desta verdade para outras pessoas. Podemos adorar ao Senhor. Feche os olhos. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar.
O Senhor falou com Samuel a primeira vez. Ele não entendeu. Deus falou a segunda vez. Ele não entendeu. Ah, mas quando Samuel entendeu que era Deus que estava falando, ele disse: Senhor, fala que teu servo ouve. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Samuel, o maior de todos os juízes e profetas que houve na história de Israel. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos que Deus está falando conosco, Deus nos saca, Deus muda a nossa história, e Deus nos tira de uma posição para colocar em outras maiores. E é isso que Deus quer para a tua vida nessa noite. Levanta sua mão ao céu. O grande amor de Deus é o nosso Pai. A graça de Jesus Cristo, Senhor nosso. A presença, o poder do Espírito Santo que fala à igreja, seja sempre na vida de cada um de vocês. E que o Senhor abençoe a todos. Aplauda o nome do Senhor Jesus.